Olá, pessoal! Estamos para mais um podcast aqui. Hoje está eu, a Fernanda, a Ali, e a gente quer trazer um assunto importante, né? Na noite de hoje a gente conversar, e é sobre o Deus que não conhecíamos. O Deus que se apresentou a nós. Todos nós conhecemos Deus de alguma forma. Que ele se mostra para nós, ou talvez o Deus que a gente conheceu através dos nossos pais, das pessoas que acompanham a gente, dos nossos líderes dentro da igreja. E em algum momento Deus ele se apresenta pra gente. E ele pode se apresentar de diversas formas. Então cada um de nós está conhecendo Deus de uma forma única. Então cada um de nós também tem uma experiência única com Deus. E então a gente quer descobrindo quem Deus ele é além do que nos ensinaram. Eu aprendi sobre Deus de uma forma, vocês aprenderam sobre Deus de outra forma, e nós vamos falar sobre isso nessa noite, né? E na verdade é que Deus ele é alguém que a gente conhece até o dia que ele se revela para nós de verdade, né? E hoje eu quero que a nossa conversa seja sobre isso. O Deus que nós não conhecíamos e como ele se apresentou para nós no meio do processo. Comecem a falando um pouquinho sobre isso. O Deus, quem era o Deus que vocês conheciam e como ele se revelou para vocês no meio do processo. Eu, quando mais novinha, acho que conheci um Deus que é meio que, entre aspas, pode-se dizer universal, aquele que todo mundo conhece, né? O Deus que abençoa ou o Deus que castiga, o Deus que é grande, é soberano e às vezes inalcançável, né? Um Deus distante. Eu acho que muitas pessoas ainda vivem esse processo de conhecer esse Deus, que eu acredito que é um processo raso, e muitos de nós aprendem isso na adolescência, quando é criança, aqueles que crescem na igreja, ou aqueles que conhecem Deus assim mais por fora. E esse foi o Deus em que eu conheci no início. Foi um Deus de certa forma que hoje eu vejo que era um Deus raso. Era um Deus onde eu imaginava que ele era grande e soberano e eu era pequenininha. Eu sou pequenininha, né? Nós somos pequenos, não tô falando eu. Nós somos pequenos perante a grandeza de Deus, mas nós o conhecemos eu conhecia nesse tempo como alguém distante. E hoje não é esse Deus que eu vejo. Hoje, depois de uma intimidade, depois de uma interação entre eu e ele tem se mostrado a mim de uma maneira mais íntima e de uma maneira mais intensa. Eu acho é bem isso que a Ali falou. Eu cresci na igreja, mas não é porque você cresce na igreja que você conhece de fato e tem uma intimidade com o Senhor. E por muito tempo, assim, eu tinha essa mesma visão, né, de que eu era, né, eu e a Ali, nós somos pequenos, né, porque só o Júnior aqui que é alto, que tá Mas na não mesa. no sentido de sermos pequenos, da humanidade, né, os seres humanos. No sentido de realmente ele ser o soberano, ele ser majestoso, que de fato ele é, mas ser inalcançável, onde ele é aquele que nos castiga, a gente pede perdão e ele nos perdoa, mas a gente não tem esse livre acesso a ele, a gente não tem essa intimidade. É como se, como a Ali falou, ele é inalcançável. Então, eu tô aqui, mas eu não tenho esse livre acesso de falar, não, ele é meu amigo. Ele não só é aquele que criou todas as coisas, mas ele é o meu amigo. E quando a gente tem essa troca, quando a gente passa por esse processo de Conhecer de fato. deixar de lado não, ele é o criador de todas as coisas, que de fato ele é, mas não, ele é o meu melhor amigo, ele é o meu pai, ele é o meu criador. É realmente uma transformação em todos os âmbitos e todas as áreas da nossa vida. Então é realmente um processo e um período que tudo se faz novo, né? Não é só uma área, mas realmente a nossa vida por inteiro que se faz nova. Porque, na verdade, às vezes a gente não conhece Deus, né? A gente conhece o que falaram pra nós sobre uma ele. figura que foi criada. A gente tem uma ideia Porque dele. pra mim, quando eu era pequeno, pra mim Deus era um cara de barba branca, sentado num trono. Lá em cima, e que eu não tinha muito acesso. E muitas vezes as pessoas têm essa visão sobre Deus. Sim. Dele ser essa pessoa longe, né? Então, muitas vezes existe mais medo dele do que um amor real por ele, né? E na verdade não é esse o desejo dele. Ele deseja ser perto, ele deseja nos conhecer, ele deseja que a gente tenha uma vida, uma intimidade, uma busca com ele, né? E hoje eu acho que pra mim ele saiu daquele cara sentado no trono pra pessoa que eu encontro todas as manhãs.
Então, ele faz parte do meu dia, né? Eu acordar, eu fazer meu devocional, eu conversar. E para mim, eu acho que há alguns anos atrás eu conheci muito o Deus Pai, o Deus que cuida, que mima, que protege, que Uhum. ensina, que é zeloso, que é amoroso. E hoje eu conheço muito Deus amigo. Aquele que me puxa a orelha, aquele que me fala as verdades na minha cara, aquele que, ei, acorda, deixa eu te mostrar como que eu Sim. quero fazer contigo, deixa eu te mostrar como viver uma vida comigo. E realmente hoje eu compartilho tudo com ele. Sabe, tem as coisas mais bestas, assim, de falar mesmo, conversar e tratar ele como uma pessoa real. Porque ele é uma pessoa real, ele é uma Sim. pessoa próxima. E quando a gente começa a ter essa experiência com Deus, eu acredito que se torna muito mais do que religiosidade, né? E eu acho que as pessoas hoje em dia, elas misturam muito o medo, a religiosidade e a distância de Deus, né? E não vê ele como alguém perto, alguém como que a gente não precisa ter medo, mas a gente temos que ter temor. E não é aquela religiosidade de quem ele é, mas é a real do, Da de, a real convivência. forma, a Aham. vivência com ele, né? E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Houve um momento em que Deus ele quebrou a visão que vocês tinham dele? Por exemplo, isso marcou a vida de vocês? Em que momento que talvez vocês tinham esse Deus de longe e essa visão foi quebrada? Não, pera, ele não é esse Deus de longe, ele é outra forma pra mim. Eu acho que essa virada, assim, que deu pra mim foi no momento em que eu fui perdoada. No momento em que eu entendi, nossa, ele tá aqui, ele me quer de novo, sabe? No dia em que eu conheci o Deus que me queria de novo, o dia em que eu conheci o Deus que me queria mesmo quebrada. Foi ali que eu conheci, não, ele não quer que eu seja perfeita, ele me quer mesmo quebrada. Eu acho que foi nesse momento onde foi essa virada de chave, onde eu conheci verdadeiramente quem o Senhor é, sabe? No momento em que ele me aceitou como eu era, mas não para que eu permanecesse como eu era, mas ele me aceitou para que eu fosse moldada. E ali foi apenas o início, né? Ali eu conheci, como tu falou, o Deus que ensina, o Deus que cuida, o Deus que molda, o Deus que cura, né? Principalmente o Deus que cura. No momento em que eu conheci o Deus que cura, foi o momento que foi essa chave. O momento em que eu conheci o Deus que me aceita, que me acolhe, foi essa virada de chave. E aí a gente passou depois para outras etapas, né? É. Quando eu tive essa virada de chave já com 16, se não me engano. E foi quando eu senti o toque dele pela primeira vez. E eu, de fato, achava que tinha alguém ali, tipo, uma pessoa. E pra mim foi realmente muito, muito, muito marcante. Tanto que eu lembro que eu liguei assim pra minha mãe. E eu falei, perguntei quem é que tava ali comigo, sendo que não tinha ninguém. E ali eu comecei, ali eu entendi que ele estava presente, que ele estava ali, que ele ainda me escutava e que ele queria realmente não ser só o criador de todas as coisas, mas eu quero ser o teu pai, que nem o Júnior falou, né? Que a gente tem aquela fase de conhecer aquele que mima, que cuida, e depois a gente tem aquele que, ele, independente da situação, ele vai te exortar, ele vai te puxar, mas ele permanece sendo pai, ele permanece sendo melhor amigo. E pra mim essa virada de chave foi única, foi muito marcante e foi ali que quebrou toda a religiosidade, tudo isso que não, ele é intocável. Não, você não tem essa, você não pode conversar com ele dessa forma. Não, sabe, foi ali que quebrou tudo isso, porque não, eu passei a chamá-lo de pai e a cada passo que eu dava ele estava comigo. Eu acredito que essa barreira que foi criada, assim, de maneira geral, ela foi criada justamente no momento em que as pessoas esqueceram que o Senhor ele está aqui para abraçar, né? O Senhor está aqui para estender a mão. Foi literalmente quando criaram essa barreira de que ele está lá em cima e ele quer que nós sejamos perfeitos. Quando na verdade ele quer nos acolher, mesmo que nós estejamos quebrados, mesmo que nós precisamos ser curados, ele quer nos acolher dessa forma. E aí fica um impasse, fica aquele muro entre aqueles que passa para um novo nível para ser curados e aqueles que continuam talvez nem buscando ao Senhor, porque não imagina que existe esse Essa lado de pai, intimidade, né? esse lado de amor, né? Vê mais o lado de quem castiga ou abençoa. Não vê o lado de pai, né? Não vê o lado de alguém que ama, que cuida e que restaura. Pra mim foi muito, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas foi quando eu escutei a voz dele muito real. E foi quando ele me disse: Eu não sou mais o Deus dos teus pais, hoje eu sou o teu Deus. E isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas elas vivem muito. Eu vejo isso muito em vários lugares. As pessoas que vivem o Deus do que elas ouviram dos pais falando, né? Então, e eu acho que isso é muito comum hoje em dia, né? Eu vivi muito isso. O Deus que eu conheci através dos meus pais. E não de eu ter um relacionamento, conhecer ele da minha forma. E naquele dia eu acho que foi
a parte que me surpreendeu, porque eu entendi que ele não se preocupava somente com os meus pais, mas comigo também. E ele realmente queria ter um relacionamento, né? E eu acho que essa é a parte mais importante, quando a gente entende do que é ter o relacionamento com Cristo. E não somente ouvir falar dele, mas viver experiências com ele, né? E eu acho que essa é a parte mais importante, isso me surpreendeu muito, porque, cara, tu entender que é um Deus e ele tá lá em cima, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é cheio de glória, mas ele se preocupa comigo, ele se preocupa com o que eu tô fazendo, ele se preocupa com o meu coração, ele se preocupa com a minha vida, com cada detalhe, e isso é muito importante. E eu acho que hoje em dia as pessoas esquecem muito sobre esse Deus preocupado, esse Deus atencioso para os detalhes. Eu acho que essa é a parte mais importante que a gente tem que ser lembrado constantemente. Porque a gente esquece muito fácil, né? A gente esquece que ele cuida, a gente esquece que ele tá atento, a gente esquece do que ele já fez por nós Sim. também. Mesmo depois, quando já conhecemos, né? Isso aí. A gente já conhece, a gente que já tá na igreja, já tá afirmado, a gente esquece que ele não quer saber só dos nossos ministérios, que ele não quer saber só do que a gente tem para cuidar das pessoas da igreja, ele não quer saber só o que a gente desenvolve de forma ministerial ou, enfim, no âmbito igreja. Mas ele quer saber de como o meu coração está, de como está a minha vida no trabalho, de como... Até que tipo de roupa eu quero comprar, né? A gente vê pessoas que testemunham que antes de escolher uma roupa, conversa com Deus, assim. Acho que a gente, até depois que a gente já tá afirmado, a gente esquece que ele quer de fato saber de todas as coisas, que ele quer de fato estar envolvido em todas as coisas, e não só de forma religiosa, ministerial e afins, né? É bem isso. Tanto que eu acho que eu já falei aqui, mas eu já falei em alguns momentos, né? Conversas, assim. Mas depois que realmente eu tive esse encontro com o Senhor e passei a, né, ter uma vida de fato com Ele, eu sou o tipo de pessoa que, já falei isso várias vezes, que no início eu ficava pensando, eu acho que as pessoas vão pensar que eu sou meio fora, né? Não que eu não seja, mas tipo, mais fora ainda. Por causa que eu conversava na rua, ia andando, por exemplo, para casa depois do trabalho, ia conversando como se tivesse literalmente alguém do meu lado. E às vezes as pessoas passavam e olhavam, tipo, uma cara meio estranha, assim, né? Tipo, meu Deus, com quem essa menina tá conversando? E aí depois eu fiquei, tipo, né? Pra parecer um pouco mais normal, digamos assim, né? Eu comecei a gravar áudio pra mim mesmo no WhatsApp, né? Que tem seu próprio número ali, então você manda áudio, manda o que você quiser lembrar. E é isso, sabe? Tipo, independente do que você quer fazer, independente se você, que nem a Ali falou, tem gente que ora antes de comprar uma roupa e o Senhor, ou tipo, eu queria essa roupa, mas agora eu não tenho condição, mas o Senhor sabe que você quer aquela roupa. E talvez ele vai usar alguém pra te presentear com aquilo. Ou até, por exemplo, algo que já aconteceu comigo inúmeras vezes é, Senhor, eu queria muito comer tal coisa, mas eu não vou comprar, eu não vou sair agora não dá. E aí chega uma pessoa, né, tempos depois ou dias depois, pega, lembrei de ti. Ou seja, ele cuida até dos Ele detalhes, cuida até né? dos detalhes. Então, o Senhor é detalhista, ele é um pai detalhista, e ele não vai, como a Ali falou, se preocupar contigo só referente ao teu ministério ou à tua vida na igreja. Não, ele vai se preocupar com tudo, em cada detalhe. Mas a gente também tem que falar, a gente tem que botar pra fora. E um exemplo disso é que eu amo peixe, né? E aí, esses dias lá no trabalho tinha peixe frito. E a gente não pode comer. E aí eu falei assim, poxa, Senhor, olha o cheiro que tá. Eu queria muito, mas eu queria muito. Mas amém, né? E aí demorou. Não lembro se foi no mesmo dia, mas creio que não. Passou uns dias. E aí uma pessoa chegou assim, eu vou comer mais um pouco. E ela tava sentada na mesma mesa que eu. E daí ela voltou com um prato, né? E era peixe. Daí eu falei, poxa, Senhor, tá de brincadeira. Aí... Com o olho na comida da outra pessoa. Que queria, cara. E daí, aí eu pensei, mas amém, né? Aí a pessoa falou assim, eu nem queria, pega pra ti. E depois, aí eu fui, né? Depois terminei de comer e tudo mais, tava indo pra minha sala, daí eu falei, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Mas é isso, a gente tem que ter essa sinceridade com o Senhor, a gente tem que ser transparente. Mas o Senhor sabe, claro que Ele sabe, Ele é o Criador de todas as coisas, mas coloque pra fora, fale, Senhor, eu queria tal coisa, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, obrigada por tal coisa, ou Senhor, eu queria talvez só um doce, eu queria tal coisa, coloque pra fora. O seu pai, Ele é o seu Criador, Ele é o seu pai, Ele é o seu melhor amigo, Ele te escuta. E ele realmente
não sonda apenas o seu coração, mas ele conhece os seus pensamentos e ele sabe aquilo que se passa no seu interior. Então a gente tem que realmente ser transparente e entender que ele é o nosso melhor amigo. Quando levantou o tema hoje e eu fui ler e orar sobre, eu lembrei de um texto que me confronta muito. E ele sempre mexe muito comigo quando a gente vai falar sobre Deus. E é quando a Bíblia ela fala sobre de uma geração que só ouviu falar de Deus, mas já não conhecia mais ele, né? E isso está lá em Juízes e vai falar, né? Levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. E isso mexe muito comigo porque eles tinham histórias, né? Eles estavam ouviram as histórias do povo atravessando o Mar Vermelho, ouviram histórias do povo saindo do Egito, de Deus resgatando eles das pragas, eles ouviram histórias sobre a nuvem que cobria eles durante o dia, a coluna de fogo que esquentava eles de noite, o maná que caía do céu. Eles tinham todas essas histórias incríveis, eles tinham todas essas memórias, mas a verdade é que eles não tinham experiência com Deus. E eu acho que isso é uma questão muito importante de hoje, porque muitas vezes a gente vê que não digo somente em casa ou coisa assim, mas eu vejo que muitas vezes até mesmo as pessoas que estão chegando novas na igreja, que não conheciam a Deus, discípulos, coisa assim, e eles ouvem as nossas histórias, eles ouvem a gente falar sobre Deus, eles ouvem a gente contar as nossas memórias, aquilo que os nossos testemunhos, mas eles na verdade não tiveram uma experiência com Deus ainda. Então, eu venho de novo, eu quero trazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que existe gente hoje na igreja que só ouviu falar de Deus e ainda não viveu uma experiência com Ele? Acredito que com certeza sim, né? E às vezes não só as pessoas que estão acabando de entrar, mas pessoas que não passam para um novo nível, né? Que continuam satisfeitas em... Não, fulano passou por aquilo, viveu aquilo, venceu aquele milagre, que massa, que legal. Mas não se permite realmente, de fato, ser moldado pelo Senhor, sabe? Eu acho que as experiências é aquilo que nos molda. As experiências é aquilo que realmente nos torna, nos traz a nossa identidade em Cristo. E eu acredito que tem sim na igreja ainda muitas pessoas que não têm, de fato, experiências geradas com o Senhor, mas não porque o Senhor não quer fazer aquilo, mas sim porque o Senhor vem mexer em algo e eu digo, não, aqui eu não quero que o Senhor mexa. Né? O Senhor vem, filho, tem fé que eu vou fazer isso. Não, Senhor, será que vai fazer mesmo? Então, muitas das vezes, nós não permitimos que o Senhor gere essas experiências em nós. E é algo que eu tenho aprendido muito ultimamente. As nossas experiências, elas servem literalmente para nos moldar, para nos levar para um novo nível de intimidade, para nos transformar e nos fazer elevar em fé, elevar em constância, elevar em diversos âmbitos. Eu acredito que existem, sim, pessoas que ainda não conhecem de fato, verdadeiramente quem o Senhor é e que não viveram experiências. Mas eu repito, não porque o Senhor não quer fazer, mas porque muitas das vezes nós dizemos não para as experiências que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós nos fechamos para aquilo que Ele tem para nos entregar. Eu também acredito que... E, claro, infelizmente ainda tem, porque eu acredito que essa religiosidade quebrasse, e isso realmente de fato quebrasse em todas as igrejas, não somente da nação brasileira, mas de todas as nações, a gente viveria um avivamento realmente sobrenatural, sabe? Não que isso seja impedido, mas às vezes a gente, como a Ali falou, a gente ainda limita o Senhor. Não, aqui o Senhor não toca, não, aqui não sei, né? Uma fé limitada. Uma fé limitada, uma devoção também limitada, onde eu só vou me entregar se Ele me der uma bênção. Então, não é nem devoção, é mais uma barganha. E aí, aquilo que o Júnior também comentou, né, que é o testemunho dele, onde ele conhecia um tempo o Deus, os pais dele, mas depois ele teve um encontro com o Senhor. E eu já fui uma pessoa que, porque o Senhor é assim, assim, assim. E eu ficava, nossa, mas o Senhor só se revelou para aquela pessoa, né, tipo... E eu tá falando do mesmo Deus? Gente, será que a gente tá, né, na mesma sintonia? Será que a gente tá falando da mesma pessoa? Então, infelizmente, ainda assim, muitos de nós... tu tem quanto tempo? Eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 20 anos. Aí a gente vai começar, porque o Senhor é meu melhor amigo. Não, peraí. Não é bem assim. Mas é que eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos. Tá, mas... 30 anos de estar sentado na cadeira é uma coisa. Agora, 30 anos de pura intimidade, devoção, entrega e experiências, testemunhos, é outro nível. Então, infelizmente,
né, a gente vê inúmeros testemunhos de pessoas que eu fui ter um encontro com o Senhor anos depois. E eu falo por mim, eu nasci, né, dentro da igreja, cresci dentro da igreja, mas eu só fui ter o meu encontro com o Senhor com 16, 17. Então, foi muito tempo. E é justamente nessa fase de que, não, ele é o criador, mas a gente não conversa, a gente não tem essa intimidade, que a gente acaba se desvirtuando. Acho que todos nós aqui na mesa, a gente já teve esse momento de passar, de querer experimentar o outro lado, e é onde que vem mais dúvida ainda, sabe? Onde que a gente, será mesmo que existe esse pai? Será mesmo que existe esse melhor amigo? Então, respondendo a tua pergunta, infelizmente sim. Tem muitas pessoas que estão mais esquentando um banco da igreja do que realmente tendo um encontro com o Senhor. Uma coisa que eu vejo muito é que às vezes as pessoas vivem o testemunho dos outros. Isso é muito forte, eu acho que é uma parte muito forte que mexe muito comigo e eu trago muito sobre isso. É, por exemplo, quando a gente tem Pedro, e Pedro ele tá no barco e Jesus ele tá vindo sobre as águas caminhando, né? E Pedro é o único corajoso para dizer, eu quero ir ao teu encontro, né? E ele pede para viver o milagre. E os outros ficam dentro do barco olhando. Então a gente vê todos os outros discípulos contando o que Pedro fez. E Pedro é o único que pode realmente contar aquilo que aconteceu. Andei. Exatamente. Então, eu entendo que isso eu entendo uma coisa Só muito ele forte. de fato sabe o que foi sentido, o que foi vivido Exatamente. e como foi. Então, às vezes, a gente vive muito o testemunho dos outros. E a verdade é que testemunho emprestado não sustenta processo. É. E muitas vezes a gente tenta sustentar o nosso processo com o testemunho dos outros. Mas isso não vai adiantar. Sabe? E a mesma coisa uma coisa que eu escuto muito é que Deus ele não tem filhos. Deus não tem netos, ele tem filhos. E muitas vezes a gente tenta ser neto de Deus, né? E isso é muito importante. A gente tem que incentivar as pessoas a terem um testemunho próprio e não viver contando o testemunho dos outros. Ou vivendo baseado na nossa vida com Deus, né? Porque a minha intimidade com Deus é minha intimidade. Sim. O que eu falo com ele, o que eu converso, o que eu escrevo, o meu devocional faz parte do meu. Agora eu não posso ir lá te obrigar a fazer o teu. Né? Ou, não, pera. Tem que fazer igual. Às vezes a gente tenta apresentar o Deus que a gente conhece. Olha aqui, deixa eu te mostrar, deixa eu mastigar, deixa eu te dizer quem ele é. Mas na verdade que as pessoas precisam ter uma verdadeira intimidade, um verdadeiro, criar vergonha na cara, né? Deixa eu sentar aqui, deixa eu falar com o meu Deus, deixa eu conhecer ele, sim. deixa eu ver o que ele vai falar comigo. E eu vou parar de escutar o que o meu líder fala sobre o meu Deus. E isso é o que, de fato, faz a geração que cresceu, principalmente a que cresceu na igreja, paralisar em algum momento, né? Sim. Eu acho que não é a principal causa de que as pessoas paralisam e chega, cansei, né? Foi a palavra que a gente recebeu ultimamente de cansar por correr com as nossas próprias pernas e aqui no nosso caso cansar por não conhecer de fato quem Deus é, por não de ter uma intimidade diretamente com Ele, assim, através dos testemunhos de outras pessoas. E eu acho que essa é a causa de muitos paralisarem. Então, se você não quer paralisar, busca intimidade. Até porque existe o Deus do culto e existe o Deus Exato. do processo. É bem isso. Nem tem uma passagem também que o Senhor ministra muito, que é lá em Jó, né, 42. E daí Jó, né, tá naquele processo dele também. E, né, no final ali ele já se arrepende. Eu vou ler aqui rapidamente só, acho que é um versículo, que é o 5 de Jó 42, que fala assim: escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E o 5 fala: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E aqui ele tá falando, né, que eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que era o povo de Juízes, né? Conhecia toda uma história incrível, mas eles não tinham de fato vivido aqui. E é bem E não isso. sustenta, Às real. vezes a gente quer, não por causa que, vamos supor que eu peguei ali o testemunho da Ali e eu quero vivenciar, né, o meu processo, com aquilo que o Senhor falou com ela, mas ele tá falando, tá, eu tenho algo pra te entregar, e tu quer viver terceirizado, tu quer o do outro, sendo que é diferente. Aquilo que ele tá tratando na Ali, pode ser que ele não vá tratar em mim. Aquilo que ele tá tratando em mim, pode ser que ele não vai tratar no Júnior. Mas se ele quiser, amém. Mas se ele não quiser, ele tem outras coisas pra tratar. Cada um tem que ter a sua intimidade com o Senhor. Uma coisa que eu vejo muito é essa questão, por exemplo. Eu vejo que a igreja hoje, muitas vezes, ela tá vivendo muito por emoção, sabe? Aquela emoção, aquele arrepio e coisa assim. E, na verdade, Deus, ele não é somente isso, né? Até porque a emoção não sustenta
E não sustenta relacionamento. E o que eu tenho pegado muito hoje são pessoas, e aconselhado pessoas que dizem, eu não escuto a voz de Deus. E eu fico, cara, como assim tu não escuta a voz de Deus? Não lê a Bíblia? Aí eu fiz isso no discipulado. Eu peguei minha Bíblia e disse assim, vem cá. Lê a primeira frase aqui pra mim. Aí ele leu, ótimo, tu ouviu a voz de Deus. Aprende a ouvir ele assim. Sabe, porque, eu quero ouvir a voz de muitas águas, eu quero ouvir, né, sei lá, o céu vai abrir, vai descer uma luz e Deus vai falar o que eu tenho que fazer. E, na verdade, ele não é emoção o tempo todo. Em algum momento ele vai ser razão, em algum momento ele vai fazer com que eu tenha que aprender e buscar a ouvir a voz dele. E não um prato cheio, pronto, tá aqui. Tome. Né? Então tem o Deus que Abre a fala boca. no culto, mas tem o Deus que fala no íntimo, No né? íntimo. E a palavra é isso. Entra no teu quarto e fecha tua porta. Mateus 6,6. Não. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha tua porta. Não é entra no teu quarto, chama teu líder, faz vídeo chamada. Não é entra no teu quarto e escreve no chat GPT o que Deus tem pra ti. Entra no teu quarto e espera a voz dele. Aguarda, sabe? E eu vejo que muitas vezes a gente esquece do tempo de resposta de Deus. A gente quer entrar lá e falar, Deus... Aí ele tá aqui a resposta. Abre a porta e sai. A gente não espera a resposta. A gente não fica lá aguardando nele. E isso é algo muito, muito real hoje em dia. E eu venho conversando com muita gente que vem vivendo dessa forma, sabe? A emoção do culto e não um relacionamento real do dia a dia. Não tem como eu te ouvir se eu não silenciar a minha voz, né? Isso. Não tem como eu te ouvir se eu não te bem silenciar. E também é que às vezes a gente acha que... tu fez teu devocional hoje? Não, por quê? Porque eu não tive vontade. Meus caros amigos, não é sobre vontade, é disciplina. Você vai sentar e você vai abrir a sua Bíblia e você vai ter um momento com o Senhor. Porque imagina se toda vez que a gente não tivesse vontade, não tive vontade, tava, né, não tinha ali nenhuma emoção. A gente ia estar no raso até hoje. Então, assim, tem dias que a gente, de fato, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer passar, sei lá, 1 hora de devocional ou algo assim. Mas não é sobre hora, não é sobre vontade, é disciplina. Eu tenho que fazer porque eu preciso conhecer mais dele, eu preciso mais dele. Pra gente se diminuir, né, pro nosso eu se diminuir, ele tem que crescer em nós. E pra ele crescer, a gente tem que buscar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente quer, Senhor, que o Senhor cresça. Tá, mas o que tu tá fazendo pra ele crescer? Né? O que tu tá fazendo pro teu eu diminuir? Então, é necessário realmente... Senhor, tu sabes que hoje eu não tô afim de ler a Bíblia, mas eu tô aqui sentada, eu vou fazer o meu devocional, sonda o meu coração, ministra mesmo assim, abre os meus ouvidos, fala comigo, mas eu tô sendo sincera. Eu tô aqui de coração aberto, realmente me inclinando e eu tô sendo sincera. Hoje eu não tava afim. Senhor, meu dia tá sendo difícil, eu não queria nem orar, mas eu tô orando mesmo assim. É disciplina, é isso que o Senhor quer. Tem dias que a gente tá com o coração que nem uma pedra e aí o Espírito Santo vem e sonda e quebranta, a gente vai ver, já passou 2 horas, já passou 3 horas, a gente tá se derramando em lágrimas, ou às vezes é 15 minutos, mas é 15 minutos que é um tapa na tua cara, um puxão de orelha. Entendi, Senhor. Amém. Obrigada. É sobre isso, é disciplina. Não é sobre emoção, mas aí a gente olha para eu queria ter intimidade dele, eu queria viver o que ele vive. Tá, mas o que ele tem feito para vivenciar tudo isso com o Senhor? Será que ele tem se doado mais, se derramado mais? Mas não, eu quero o que o Júnior tem vivenciado, mas eu não me dou nem 5 minutos. Então, né, a gente às vezes pede demais, mas entrega de menos. Então é necessário a gente realmente se derramar para ele continuar fazendo. E o que Deus ainda está ensinando para vocês hoje? Porque para mim, eu saí da fase da confiança, confiar nele plenamente na minha vida, tudo que ele tem para fazer e tudo que ele quer fazer. E eu tô na fase da paciência. Ele tá trabalhando na minha fase porque eu não sou nada paciente. Nossa, eu sou uma pessoa muito impaciente com tudo. Então, tipo, impaciente com as coisas, impaciente com as situações. Eu sou impaciente, por exemplo, se alguém chega pra mim hoje e fala assim, eu não faço devocional, eu perco a paciência. Hoje em dia a gente já não tá mais nesse nível. E paciente nível com o restante de todas as coisas, sabe? Ser paciente em tudo. Tudo. Então, tipo, qualquer coisa, eu me irrito, né? Vou falar um negócio agora. Meu irmão tá ali atrás, ó. E essa noite, era 2 da manhã, ele tava lá amassando uns papelão bem faceiro do X que ele encomendou. E eu sou uma pessoa que eu tenho que dormir no silêncio. Só com a minha sériezinha ali no meu celular. E ele tava bem faceiro e papeava, e a luz acesa e coisa assim.
E daí eu queria levantar uma hora, eu queria lá dizer, por favor, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. E daí o Senhor falava comigo, paciência, tenha paciência. Aí eu pensei assim, nossa, amanhã de manhã eu vou levantar, vou colocar o volume no último, sei lá o quê. Aí de manhã eu levantei, botei assim, fui fazer meu devocional. E daí o Senhor começou a falar comigo, ele disse assim, seja paciente, né? Seja paciente. Não revide. Não... Seja paciente, seja calmo, seja tranquilo, sabe? E daí eu fiquei lá deitado ontem, e pra melhorar ainda ficou sem internet lá em casa. Eu disse, não, só pode ser o Senhor me testando. E eu fiquei em silêncio e disse, não, Deus, amém. O que o Senhor quer me ensinar com isso? E o Senhor disse, filho, se você quer se tornar mais parecido comigo, você precisa ser paciente. E paciente em todas as situações. As coisas não vão ser sempre como você quer, né? Então hoje, por exemplo, minha casa é uma comunidade. Eu vivo em comunidade. Eu e meus 2 irmãos no quarto. A gente tem que dividir em comunidade. E a comunidade deles estende para 50% da igreja que eles levam lá para casa. Então, tipo... Pra quem tava vivendo sozinho, não é? Pra quem morava sozinho o ano inteiro, que eu, tipo, era o meu silêncio, o meu apartamento, tudo do jeito que eu quero. Hoje o Senhor me testa muito a minha paciência, sabe, nisso. E eu fiquei feliz porque hoje de manhã eu acordei e o Senhor disse assim, você venceu. Isso foi um teste, eu tô te testando, né? Eu mandei mensagem pra minha mãe? Mandei. Mas não briguei com o Manu. Mas não briguei nem nada. O Manu também, ele ficou me devendo um X, porque eu pedi pra ele pagar, ele não pagou. Mas eu fiquei tipo, não, Senhor, amém. E eu vejo que o Senhor, ele trabalha nas poucas coisas com a gente. Ele nos ensina realmente, com coisas simples, sabe? Às vezes a gente espera que Deus ele nos ensine de formas grandiosas, mas ele ensina no simples, como ei, deixa teu irmão aproveitar a noite dele. Não sei o que ele estava comemorando, mas deixa ele aproveitar a noite dele, sabe? E eu acho que essa é a coisa mais importante, é a gente saber entender o que Deus está tratando em nós. E pode ser com coisas simples e bestas dessa forma. Sabe? E eu entendo que também, talvez Deus querendo naquele momento, porque eu tenho que dormir desse jeito. Se eu não dormir, não tem dormir pra mim. Então eu entendo que Deus também me tira do conforto, porque se em algum momento ele me chamar, eu quero te fazer isso na tua vida, eu quero tirar. Eu sei que eu não vou ter o conforto de dormir bonitinho, com meu travesseiro, com minha cobertinha, meu celularzinho ali, então, né? E eu entendi, eu disse assim, Deus, eu entendi que pra você me tirar de onde eu estou e eu poder viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, eu não vou ter o conforto de dormir no silêncio. Eu não vou ter o conforto de dormir com o meu Wi-Fi com a minha sériezinha ali rolando. Eu vou precisar estar desconfortável. Então, amém. Eu entendo que o Senhor está me preparando. E esse é o profundo, né? Às vezes a gente acha que o profundo é uma cura de um trauma enorme, mas não. O profundo, ele é as mínimas coisas diárias do nosso dia a dia que a gente acha que tá tudo bem, que a gente já venceu e, na verdade, não. É um pouco parecido, é de ficar calada. Será que eu preciso falar isso? Será que se eu falar isso vai vir como algo positivo? Vai vir como algo de alguém que quer se parecer com Jesus? Então, muitas das vezes, eu sou uma pessoa que se eu penso algo sobre uma situação, eu quero falar. Externizar. Isso daqui não tá certo, eu não concordo. Não. Eu preciso falar sobre isso? Se eu falar, vai mudar alguma coisa? Ou se eu falar, vai gerar uma confusão maior, vai gerar algo desnecessário? Então, eu, no momento, estou sendo tratada de fechar a boquinha. Acho que a Marcela, ela já sabe, porque eu já olho para ela e falo assim, vou ficar calada. Então, eu estou nesse processo que é algo muito difícil para mim, de vou ficar calada. Às vezes não funciona, né, Fê? Não. Mas tá indo aos poucos. Eu confesso... ele já sabe, mas eu tô com uma fila. Claro, a gente tá em muitos processos, mas, tipo, especificamente, assim, eu tenho visto nitidamente, assim, as áreas que o Senhor tem moldado com mais... Não é com mais rapidez, mas é com, talvez, né, mais urgência. Intensidade. Mais intensidade. E não é uma, né? 2 são várias. Mas amém, né? A gente diz amém e agradece. Glória a Deus, aleluia. Mas não é fácil. Como o Júnior falou, às vezes dá vontade de falar, ei, né? Faz favor. Ou como a Ali falou, né? Às vezes a gente tem que ficar calada. E isso também é uma das coisas que o Senhor tem me ensinado, né? Ficar mais na minha. E às vezes as pessoas falam, Fê, tá tudo bem? Tu tá muito quieta. Inclusive, esses dias o Pablo me parou lá na igreja. Fê, tá tudo bem? Tô te achando muito quieta. E aí eu, não, tá tudo bem. É que o Senhor, ele faz
essa mudança, esse molde. E a gente precisa ser moldada. Como a Ali falou, tem momentos que a gente não vai precisar falar. Tem coisas que a gente não vai precisar eternizar, né, externizar. E tá tudo bem. E uma das coisas que o Senhor tem me moldado, me ensinado muito nesses últimos tempos é uma confiança mais profunda, né? Mesmo sem entender. Eu sou uma pessoa muito, muito visual, então eu tenho que visualizar, tipo, né? Quando, por exemplo, se a Ali me perguntar, ai, Fê, o que tu acha disso, disso, disso? Eu falo, eu tenho que ver para poder, tipo, dar uma opinião concreta, né? Só que, às vezes, ela vai falar, não tem como tu ver, eu preciso da tua opinião agora. Então, o Senhor tá me fazendo, tipo, confiar mesmo sem ver, sem entender, sem tudo, né, que às vezes a gente precisa para confiar, é só confiar, mas um nível de confiança muito mais profundo. Tu não precisa de explicação, eu só quero que tu confie. Tu não precisa de resposta, eu só quero que tu confie. E é ficar em silêncio, é resposta, é paciência, é entender que não é do meu jeito, talvez pequenas coisas, mas aquele jeito pode me ensinar algo que eu não vi daquela perspectiva, mas eu tô vendo de outra forma e vai me ensinar em algum âmbito, em alguma área. Então, são pequenas coisas assim que eu não preciso agir nessa área, porque ele vai agir. Eu não preciso fazer nessa área, porque ele vai fazer e eu tenho que esperar e eu tenho que confiar. Então, é sobre isso. Tem muitos mini processos acontecendo, mas todos eles são interligados e é nítido ver que tudo isso que o Senhor tem feito é para crescimento, né? Mas a gente tem que dizer amém e aceitar ser podado, né? Algo que veio no meu coração agora é, se você olha para dentro de si ou para você agora nesse momento e não consegue enxergar nada que o Senhor está tratando, algo de errado não está certo. Porque todos nós, quando nós partimos para um nível de intimidade com o Senhor, algo Ele vai tratar. Nós nunca vamos ser perfeitos. 100% curados, né? Então, Nunca estaremos. é hora de ligar uma alerta. Se você olha para dentro de si, olha para quem você é hoje e não consegue enxergar algo que precisa ser moldado, algo que o Senhor está moldando, algo de errado não está certo. Então, é hora de dar uma alerta, né? Todos nós vamos ter algo para ser moldado em algum momento e curados. Eu acho que é isso. O negócio que a gente queria trazer para vocês hoje, nessa noite. E se você tá ouvindo e ouviu tudo isso que a gente falou, o desejo do nosso coração é que você não fique somente com Deus que te contaram. O Deus que falaram para você, ou o Deus que você conheceu através de outras pessoas. Mas seja corajoso, tenha coragem de conhecer o Deus do caminho, o Deus do processo, o Deus que se apresenta para você da forma dele. Sim. E ele vai se apresentar para ti da forma que você tá precisando nesse momento. Sim. Seja o Deus Pai, seja o Deus amigo, seja o Deus de cura, seja o Deus de amor, seja o Deus... Ele vai se apresentar para você. E conheça ele através dos seus olhos e não dos olhos dos outros. E lembre, Deus ele não tem netos, ele tem apenas filhos. Amém. Amém. Isso era Amém. nossa conversa de hoje. Fiquem ligados para os próximos episódios, para as próximas coisas que Deus vai falar. E lembre que ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um chamado para você. E ele quer que você conheça ele através dele. E não de olhos ou de boca de outras pessoas. É porque a raiz do evangelho é a intimidade. Exatamente. E se você tá distante do Senhor e sente saudade do abraço dele, do toque dele, de ouvir a voz dele, de congregar em uma igreja, lembre-se, a igreja está de portas abertas, o Senhor está de braços abertos. Você não é rejeitado, você não é esquecido, ele não deixou de te amar, ele permanece te amando, mas é necessário um posicionamento, é necessário você realmente se render diante dele e realmente deixar as coisas que te distraem, as coisas do mundo para trás e realmente viver uma nova vida, uma nova história, que é o que ele tem para te entregar, né, os planos dele, as promessas dele, mas o Senhor permanece te amando, você é amado, ele te vê, ele te ouve, e ele te espera de braços abertos, mas é necessário também um posicionamento, porque o Senhor é cavalheiro, ele não vai chegar abrindo porta e sendo invasivo, ele vai realmente respeitar a sua decisão, mas se você abrir o seu coração, ele vai entrar e fazer morada e vai realmente
fazer com que você viva uma nova história. Então, realmente você possa, se você está distante, voltar para o caminho do Senhor, porque Ele tem o melhor para você, Ele permanece te amando, Ele não te rejeita, Ele não olha para o seu pecado, Ele não te olha, Ele é um Deus que te disciplina, que faz você realmente se arrepender e mudar de vida, mas Ele permanece te olhando e falando, filho, vem até mim, porque eu permaneço de braços abertos e em momento nenhum eu vou te rejeitar. Amém. Amém.